No alto do morro a sirene gritou, mais uma mãe sem dormir. Na praça vazia um velho chorou, sem ninguém pra ouvir. A cidade acesa de tela e fumaça perdeu o rosto e a mão. Tem tanta gente falando alto, mas morreu a escutação. Tem homem vendendo esperança. Amigos e amigas, senhores e senhoras, já agradeço a sua audiência, a sua paciência, a sua presença fraterna em nossos encontros. Encerramos o período pascal no domingo com a festa de Pentecostes e já estamos no tempo como ontem, celebramos Santa Maria, Mãe da Igreja. Mas o interessante é que nós não comentamos, o pessoal cobrou meu comentário, sobre a Marcha para Jesus esse ano aqui no Rio de Janeiro. Um grande evento de cunho evangélico. O interessante é que os presidenciáveis que usam o espaço para se promover não estavam presentes. Só isso já é um ponto positivo, eu acho. Porque no momento em que os ditos candidatos a presidente usam a massa evangélica para se promover, aonde cria a histeria, o delírio de uma pseudo, vou usar o termo interessante, de um evangelistão, é complicado. Mas estava presente lá o Douglas Ruas, inclusive o candidato do PL foi chamado a fazer uma oração. E você vê claramente o uso da religião para a projeção do candidato A, B, C, D, F, G, H, e se dizendo sempre o mesmo discurso. Eu sou a favor da família, mas a favor da família e vota contra as caras 6x1. Afinal das caras 6x1, dizendo, não, eu vou votar a favor das caras 6x1 porque eu quero que o trabalhador fique trabalhando o tempo todo e deixe a família sozinha em casa. É a favor da família, mas propõe que o trabalhador perca o fundo de garantia. Isso é porque é a favor da família, certamente da família deles, né? Também, nessa marcha, a gente percebe claramente cada vez mais uma, vamos dizer, uma forma de ser evangélico, protestante no Brasil mais plural. Eu vi lá pessoas de short curto, de camiseta, pessoas cantando como um show de rock, é uma coisa bem caríssima, né? Bom, eu só olho porque eu pergunto, Jesus está aí, será? É porque não só na igreja evangélica, na igreja católica, surgiu os famosos shows gospels, né? E esses shows, eu lembro até hoje, uma certa banda, não vou citar, para evitar processo, em que eu estava num evento, numa certa cidade da Baixada, onde uma banda começou a passar som. Primeiro, eles não permitiram que a missa fosse presidida, na época, pelo bispo diocesano Luciano Bergamin, no palco principal. Ah, porque vai atrapalhar, a gente tem que passar o som. E aí nós fomos fazer a missa num palco menor, um palco bem pequenininho, bem, desculpem, eu vou usar o termo que não deve ser o correto, mas usar mal feito. E aí fizemos a missa aí, mas na hora do evangelho em diante começou a passagem de som. E aí o bispo, na época, Dom Luciano, pediu para me poder ir lá falar com eles para parar de passar o som, porque a hora da missa, né, não tinha como. Fui lá e essa banda simplesmente me distratou, que eles tinham que passar, porque é o único horário que eles tinham. Aí, resumindo, né, eu fui ouvido e ignorado. Mas eu voltei lá de novo e voltei de novo, até que eles pararam. Então, o que eu quero dizer a vocês? Às vezes, nós temos as estrelas gospels, tanto católico como evangélico, que valoriza mais o show e esquece o culto. E aí vale para a igreja evangélica também, que você viu claramente que era uma... Isso vale para todos os eventos cristãos, hoje, na época que é a comida de mídia. Vale muito mais o show do que o mistério e a espiritualidade. É o culto emocional, a palavra é essa. Eu lembro, não vou citar nome até para evitar processo, tem uma certa missa que passa num certo canal de televisão, que é a missa com o padre fulano. E você vai ver a missa, o padre nem preside a missa. Quem preside a missa é outro, ele fica lá só, desculpe, como animador. E as pessoas acham aquilo o máximo. Então, a marcha para Jesus pode ser até a marcha, mas eu acredito em ano eleitoral que é marcha para o candidato X ou Y. E depois ele faz recorte com essa
vamos dizer assim, com essas imagens e vai colocar lá na sua página para divulgar, né, que ele está cheio de gente em volta. Bom, eu perdi muito nosso horário, está estourado. Eu ia falar sobre a encíclica do Papa Leão XIV, mas o tempo venceu. Vamos nós, amanhã eu volto e falo sobre a encíclica. Vamos nós falar do Evangelho do dia. Do tiro e da dor, e um chamando isso de ordem. Bom, mas não pode esquecer que o Papa Leão XIV, ao lançar essa encíclica, ele nos alerta para o perigo da automação. E aí Jesus também nos transforma nessa questão, pois Pedro traz para Jesus um questionamento. Pedro fala assim, Jesus, eu estou aqui, o que o senhor me diz? Parece aquela história do filho pródigo, né? O filho pródigo fala, pai, sempre estou com o senhor, e o senhor nunca me dá um leitão para eu comer, me deliciar com meus amigos. Mas Jesus, ele responde de uma forma assim, muito catequética e pedagógica. Ele diz, olha, vai ter casa, vai ter irmão, vai ter pai, vai ter mãe, vai ter irmãos e irmãs, vai ter filhos, terras. É só me seguir. Só que Jesus traz nesse evangelho, no versículo 30, ele traz juntamente com as perseguições. E aí depois, no século que virá, na vida eterna, terá a vida eterna. Todo mundo que prega uma teologia da prosperidade, todos os pastores, padres também, a famosa frase do pastor, Deus não me deu do meu... Tem uma frase que eu ouvi de um pastor, né, que eu até brinquei com ele, falei, engraçado, esse Deus é só teu. Meu pai é o dono da prata e do ouro, ele não vai deixar eu andar de carro velho. Eu falei, engraçado, esse teu pai é meio seletivo, porque ele só dá carro novo para você, para mim ele me deu carro velho. Porque esse teu Deus não é o mesmo Deus que eu. A gente transforma Deus em administrador de patrimônio, em valor. Eu estava vendo esses dias uma matéria sobre o valor do ouro no mercado, vendo que uma pequena barra de ouro vale não sei quantos milhões. E aí Jesus fala assim, olha, vai ter perseguição, vai ter luta, vai ter dor. Mas ninguém quer sentir dor no século que nós vivemos. Quando a gente fala aí da carta do Papa, a Magnífica Humanitas, a gente olha claramente que o Papa traz para a gente uma leitura falando da necessidade de sucesso. Inclusive, está no blog lá, eu já fiz um artigo, eu li a carta ontem, né, dei uma olhada ontem pela manhã, quando eu soube do lançamento, peguei a carta de manhã e li de manhã até a noite, acabei de lê-la, e aí consegui fazer um pequeno artigo e colocar lá no nosso blog para a gente poder tentar entender. Porque a gente, quando fala em fidelidade a Jesus, olha, fidelidade, tem uma frase que eu uso muito, gente, tá na alegria é muito fácil, difícil é estar na hora da dor, difícil é estar na hora do sofrimento, na hora que a gente vai passar por nossas limitações humanas. O evangelho de hoje, ele nos coloca num risco muito grande, em que nós só fiquemos com a primeira parte, vamos receber 100 vezes mais. Lá no versículo 29. A gente vai trazer isso, deixei casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, e a gente lê isso e fala, não, porque agora... E aí também tem isso, em nome da religiosidade, você deixa de ser um bom pai. Conheço pessoas que moram na igreja, que não vivem a maternidade, a paternidade. Também o contrário, esquece o marido, aí depois o casamento separa. Jesus hoje, quando traz isso, ele traz a necessidade de você não abandonar. Pedro nunca abandonou sua esposa. Como também você vai ver os apóstolos, todos tinham sua família. O evangelho de hoje, ele questiona a nossa humanidade. Aí entra o papo novamente a Magnífica, né? A nossa humanidade, que às vezes só pensa no interesse. Muitos querem me trair. Eu perguntava no domingo à noite para um amigo no trabalho, eu perguntava, o que esses influencers fazem de tão bom que conseguem milhares de seguidores? A gente está aqui trabalhando, fazendo nosso trabalho e não consegue nenhum seguidor às vezes. Mas deixa quieto. Vamos parar por aqui, que Deus nos abençoe e nos ajude, para que possamos ser fiéis. Eu sou Daniel Nonato. Amanhã eu volto na carta do Papa.
Vamos assim hoje. No meio do tiro e da dor, e um chamando isso de ordem enquanto falta amor. Mas eu ainda acredito no abraço vencendo o rancor, no pão repartido na mesa e no beijo curando a dor. Porque o céu começa aqui, quando alguém segura